O que nós estamos falando é de você fazer contratos, passando os seus bens em vida. Isso a lei não permite, entende? Mas a lei permite você resguardar de outras formas. Eh, Inicialmente, eu quero falar de uma outra situação e depois nós vamos falar de procedimentos que podem ser adotados, que não vão burlar a lei. Sim. Mas eu quero terminar o assunto anterior falando de antecipação de legítima. O que que é antecipação de legítima? Imagine uma família, tem um pai e uma mãe, lá seus 4 filhos. E só que um desses filhos, às vezes acontece que ele não consegue se dar tão bem na vida, ele tem problemas financeiros, e aí tem família e mora de aluguel e não consegue pagar. E aí o pai e a mãe vão lá e dizem: "Filho, tá, nós vamos te vender um imóvel que nós temos aqui, tá? Nós vamos te vender ele e tal. Mas assim, né, o valor é tanto, nós vamos te vender por um valor mais baixinho", nem pede autorização dos outros irmãos, né, só vai lá e diz: "Ah, nós vamos te vender", os outros ficam quietos e tá, passa. Acontece, legal. Só que eles tinham 2 imóveis, eles tinham esse imóvel vendido a esse filho e o imóvel que era o deles mesmo, que eles usavam como moradia. Quando esse pai e uma mãe, vamos fazer falecimento dos 2 para ficar mais fácil, quando os 2 falecem, poderia ser apenas de um, né, mas no exemplo eu falo dos 2. Quando os 2 falecem, o que que acontece? Eh, Esse imóvel, que foi ou doado ou foi vendido a esse filho, retorna ao inventário desses pais para verificar se a cota que esse filho recebeu por essa casa está dentro da cota dele ou ela é uma cota superior. Se for uma cota que não está dentro da dele, for um valor superior, nós teremos aqui um adiantamento de legítima. Ou seja, os pais em vida adiantaram a este filho um valor patrimonial que ele só receberia lá no Lá no final. inventário. Então, a lei, entendendo que na questão de fato as pessoas fazem isso no dia a dia, ela pensou que nós temos que regular isso de alguma forma, porque senão vira uma bagunça. E a forma que ela utilizou para se regular foi pelo adiantamento de legítima. Então o pai deu um carro para o filho, deu uma casa para o outro, isso tudo depois volta ao inventário, e aí, somados os valores, nós vamos ver se esse valor ultrapassou o que cada herdeiro teria direito a receber do falecimento, se não houvesse essa antecipação, tá? Então, acontece. Então, se o seu irmão recebeu um patrimônio e esse patrimônio, agora com o falecimento, esse patrimônio vai ter que vir para o inventário. Claro, existem algumas clausulazinhas, alguns segredos, que aí é segredo jurídico, a gente não vai passar aqui, né? Exato. Existem formas de acontecer esse exemplo que eu dei, sem que o patrimônio tenha que vir para o inventário. Mas isso daí nós não vamos passar hoje, não é esse o objetivo.